Hoje é domingo, 19 de janeiro, e está entrando no ar mais um giro de notícias. Botafogo joga muito mal em Volta Redonda e perde para o Voltaço. Bruno Lazzaroni contemporiza em entrevista coletiva. Você vai acompanhá-la na íntegra aqui no canal do TF. Botafogo e Vasco poderá ser em Juiz de Fora. Trago detalhes. Muito obrigado você, torcedor botafoguense, você é amigo aqui do canal do TF. Passamos dos 68 mil inscritos. Muito obrigado, vocês estão dando um show. Continue dando essa moral para esse careca que eu vou te falar. 250 inscritos por dia, para a gente bater pelo menos 100 mil até dia 29 de abril. E o Vene Casagrande, jornalista do jornal O Dia, colocou ontem na sua página, lá no jornal O Dia, que a partida entre Botafogo e Vasco pela Taça Guanabara poderá acontecer em Juiz de Fora. Existem ali algumas conversas para que por 300 mil reais esse jogo seja levado para a cidade onde tem mais botafoguenses em Minas Gerais. E com isso, o Botafogo terá um dinheiro em caixa que talvez num jogo no estádio Newton Santos não conseguiria, porque as hospedagens seriam pagas, tudo seria pago. E o Carlos Augusto Montenegro, que está sendo ali a pessoa responsável pelas tratativas, deve dar uma resposta nos próximos dias. Então, quero saber de vocês aqui nos comentários. Acham uma boa levar esta partida para Juiz de Fora ou ela tem que ser mesmo no estádio Newton Santos? E ontem, numa partida em que o Botafogo jogou muito mal no estádio do Raulino de Oliveira, na estreia do Campeonato Estadual, o Botafogo acabou perdendo para o Voltaço. Um jogo que tinha cara que ficaria 0 a 0, porque o time do Voltaço, repito, é muito fraco, muito feio, muito ruim mesmo. E o Botafogo, um elenco, um time todo desfigurado, vários jogadores com menos de 23 anos. Os meninos foram talvez os melhores em campo, ao lado do Diego Cavalieri, ali, o Canu, o Souza, Caio Alexandre. Esses três para mim foram os melhores jogadores de linha do Botafogo. Aí eu venho falar com vocês, na entrevista coletiva que eu participei, questionei o Bruno Lazzaroni sobre algumas coisas. Se, por exemplo, o Botafogo vai buscar outros jogadores, vai trazer outros jogadores que estão lá em Domingos Martins para a segunda partida contra o Madureira, ou se vai manter esse elenco. O que ele achou do Gustavo Bochecha, que para mim foi a grande decepção do jogo. O Bochecha é um jogador tecnicamente muito importante e ele foi muito mal na partida de ontem. Acho que foi um jogador que não conseguiu criar nada, não foi bem, e com isso vai perdendo cada vez mais espaço o Gustavo Bochecha. E o Bruno Lazzaroni respondeu essas e outras perguntas na entrevista coletiva, que eu vou colocá-la na íntegra para você, amigo aqui do canal do TF. Eu acho que foi um jogo equilibrado, a gente soube de se defender, mas eu acho que nossa produção ofensiva poderia ter sido um pouquinho melhor. O lance do gol cometemos alguns erros, mas foi muito mérito também do Marcelo, que acabou enfiando bem a bola, acabou fazendo um gol. Pode fazer mais, tem que fazer mais. Então, no primeiro jogo a gente não queria ter iniciado assim. A gente vai tentar aí no pouco tempo que nós temos aí até o jogo do Madureira, reunir forças para a gente fazer um bom jogo e sair com a vitória, que é o mais importante, pensando em Botafogo. Pesou muito essa diferença do Volta Redonda com uma pré-temporada de 2 meses, o mesmo time, e o Botafogo ali montou um grupo para começar o Campeonato Carioca. Tem essa diferença de fato? Eu prefiro não dar essa desculpa não. Acho que são atletas acostumados a jogar numa grande equipe. Foi um período de preparação curto, mas só que foi um bom período de preparação em termos de qualidade. Então, eu não quero me vitimizar e nem transferir a responsabilidade. Nossa responsabilidade, a gente tem que assumir nossos erros e melhorar para o futuro. Lazzaroni, eu queria que você comentasse a responsabilidade nesse momento do Diego Cavalieri, que ele aparece ali como mais experiente num time repleto de garotos. A conversa nesse momento é muito importante para lançar o jogador também. Como ele vem agindo, se ele vem sendo importante no vestiário, a gente viu ele com a faixa de capitão hoje. O Cavalieri não é de falar muito, né, de se comunicar muito, mas as ações dele falam por si só. A forma como ele treina, a conduta profissional dele, então acaba sendo um exemplo para os outros. Né? Então, ele não precisa nem falar para dizer que está presente, que está junto com os atletas.
e passar uma boa impressão para eles. Então acaba sendo uma referência para os demais. Bruno, você falou de produção ofensiva na primeira resposta. No primeiro tempo e algumas vezes no segundo, a bola caiu no pé do tanque para ele puxar o contra-ataque, e a gente sabe que ele é um jogador que não tem tanta mobilidade. Além de produção, você acha que faltou mobilidade no ataque também? Acabou que até, acho que, se não me engano, 20, 25 minutos, a gente conseguiu ficar com a bola no pé. E aí a gente estava mais próximo, estava com o controle do jogo. A partir do momento que a gente começou a lançar muita bola sem necessidade, sem o jogador estar pressionado, o jogo ficou mais conforto do Volta Redonda. A responsabilidade dele não é puxar contra-ataque, né? Ele é um centroavante mais de área e precisa de uma produção ofensiva para ele poder render muito. Então precisa de mais cruzamentos, mais infiltrações, para que aí possa aparecer o que ele pode fazer, que é estar presente dentro da área ali e tentar a finalização. Bruno, como você avalia a dupla de zaga, o Canu e o Souza, né, que atuaram pela primeira vez, no caso o Souza como profissional e o Canu pela primeira vez como titular? Como você avalia ambos? Eu acho que eles foram muito bem. Não era fácil, uma tarefa fácil. O Souza fazer o primeiro jogo profissional dele. O Canu já tinha um bom tempo que não fazia uma partida oficial de início. Então acho que eles suportaram bem e infelizmente o trabalho dele não foi recompensado com uma vitória que a gente queria mais. Faltou um pouquinho de bochecha no time do Botafogo hoje? Eu não gosto de responsabilizar um atleta, né? Eu acho que quando você tem um jogo coletivo forte, acaba potencializando o individual. Então, se a gente for analisar, a gente não conseguiu a vitória. Então, todo mundo, inclusive eu, temos que ter alguma coisa a mais para dar, para a gente melhorar. Então, Lazaro, dentre os jogadores que jogaram hoje, acho que o que a gente mais tem curiosidade de saber a sua avaliação é o Luiz Otávio, que é um reforço que veio com vocês aqui para o Rio de Janeiro para essa estreia. Qual é a avaliação da atuação dessa estreia do Luiz Otávio hoje? Eu particularmente não gosto de falar individualmente após o jogo, né? Eu teria que ver um pouquinho melhor, né? Assistir o vídeo da partida, mas eu acho que dentro do que era possível, ele teve uma situação de regular para boa, aguentou o jogo todo. Ele é um jogador proveniente da Série B que terminou um pouco antes, então teve um período maior de férias, mas eu estou satisfeito com a entrega de todos, mas não estou satisfeito com o resultado. Você falou que não quer falar individualmente do jogador específico, enfim, sobre a relação à partida, mas do setor. Se você pudesse pensar agora no próximo jogo contra o Madureira, qual o setor que mais incomodou no sentido de mudança, o que você pretende mudar para essa próxima partida? Eu gosto de analisar não um setor específico, né? Eu acho que a produção coletiva ela funciona desde os zagueiros construindo, passando pelo meio campo, chegando até o ataque. A mesma coisa na pressão. Você precisa dos atacantes pressionando, o meio campo pressionando para ver menos bola na defesa. Então, a gente tem que melhorar como um todo, coletivamente, para potencializar o individual. No Lazaro, no segundo tempo, você tirou o Fernandes, colocou o Anderson, era para tentar dificultar a subida do Volta Redonda ali, porque o Pedrinho e o Luiz Paulo subiram bastante durante o jogo, estava difícil ajustar a marcação daquele lado. Não, a substituição do Anderson pelo Fernandes foi tentar aumentar um pouco a produção ofensiva por aquele lado, nem tanto na parte defensiva. A gente veio com o intuito de ganhar a partida, fez uma substituição ali, claro que um jogador improvisado por outro improvisado. Eu tentei ali naquele corredor ali com o Anderson criar um pouco mais por aquele setor. Bruno, existe a possibilidade de você pedir algum jogador que esteja em Domingos Martins para a segunda partida do Botafogo? Eu até falei na coletiva ontem a respeito. O Valentim é um cara muito aberto a opiniões de todos os integrantes da comissão técnica. A gente emite opiniões, mas ele é o comandante e a decisão final sempre vai ser dele. A princípio não está estipulado no planejamento esse tipo de solicitação. Do ponto de vista positivo, você consegue destacar algum atleta, alguém que você já vinha visto em crescente nos treinamentos e que hoje correspondeu, apesar do resultado ruim? Eu acho que de ponto positivo foi a atitude, a entrega, a forma como eles encararam a partida. Vários jogadores fazendo a primeira partida como profissional. É um trabalho da base que vem sendo executado, mesmo diante de algumas dificuldades. E aí acaba premiando um pouquinho todos os funcionários, treinadores, preparadores físicos, demais funções e áreas que contribuíram de certa forma para a formação desses atletas. Então, a
espera que cada vez mais chegue mais atletas de qualidade para suprir a necessidade técnica e futuramente a parte financeira. Ok, gente? Valeu? Tamo junto, aquele abraço. Mais tarde, na hora do almoço, tem uma entrevista exclusiva que eu fiz com o Diego Cavalieri e também entrevistas que eu fiz com Lucas Campos e com o Igor Cássio. Eu questiono o Igor Cássio a respeito de jogar pela extrema, onde ele não vem rendendo bem. Então, mais tarde, na hora do almoço, almoço com o TF, outro vídeo pra você. Hoje aqui o conteúdo do canal da TF é bom, muito aquele abraço, fui. E eu fico irritado sim. Um abraço.